Glória a Deus. Vou pedir para os irmãos continuarem de pé, para a gente possa fazer uma oração e pedir ao Senhor que nessa noite Ele possa visitar nosso coração. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lhe agradeço grandemente estar nesta noite, meu Pai, nessa noite trazendo a palavra, meu Pai, mas que a palavra seja do Senhor, seja direto do alto, e que eu seja apenas um instrumento, meu Pai, que a palavra do Senhor possa falar com todos aqui, meu Pai, no profundo e oculto, meu Pai, do seu coração, na sua alma, meu Pai, que cada um que está aqui nessa noite possa sair melhor do que chegou, meu Pai, que possamos ser melhores cristãos, que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, absorver a palavra do Senhor, a palavra que vem do Espírito Santo e não do homem, que não seja da minha boca, meu Pai, mas seja do alto, e nos abençoe grandemente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Alguns irmãos estão comigo e minha esposa no domingo de manhã, nosso grupo de casais. Outros irmãos nos abandonaram. Tem uns irmãos que dão uma fugida, mas amém. Essa palavra vão ser para todos. Quem sabe essa palavra não coloca no coração de vocês a vontade de estar conosco, porque a palavra do Senhor, ela é feita para que possamos melhorar a cada dia. Nós não somos donos da verdade. Eu sou um pecador como todos, e nós queremos o quê? Melhorar em Deus. E a palavra do Senhor, eu sei que mudou a minha vida, e cada dia mais ela muda a minha vida. E o grupo de casais, o que faz na minha vida? Ele muda, me transforma. Hoje eu sou o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, e a cada dia eu vou melhorar, porque eu quero estar na presença do Senhor, quero estudar a palavra, eu quero viver a palavra de Deus. E essa noite aqui, Deus veio tocar no meu coração, o Espírito Santo, para falar sobre Gênesis, né? No começo. E no começo Deus fez o quê? Adão e Eva. E quando Deus fez Adão e Eva, o que Ele falou para Adão? Então está aqui, 2:24. Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhava. Então esse é o começo. O que Deus fala para Adão. E depois fala sobre estar nus e não se envergonhava. E um pouco para frente, em Gênesis mesmo, em Gênesis 3, 7. Desculpa, irmãos, Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E Adão disse, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém, irmãos? Então,
No começo, no princípio, Deus fez Adão. E para que ele não ficasse só, então Deus fez Eva, para que tivesse uma companheira. E Deus disse o que para Adão? Apartar da sua parentela. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Por que Deus não falou, e Eva deixará seu pai e sua mãe? E falou Adão. Deus falou o homem, Deus não falou a mulher. Mas como que falou o homem se naquela época Adão não tinha o pai, não tinha a mãe, se foi criado? Porque Deus já estava falando, já nos conhecia. Antes de nós estarmos aqui, Deus nos conhece. Depois, quando formos embora, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe tudo. E no princípio, Deus já sabia o que ele precisaria falar para o homem. O homem deixará sua mãe, né, seu pai, deixará sua parentela, para ficar com sua esposa. Mas por que isso? Porque o homem é egoísta. Porque o homem é egoísta. Ah, mas como você vai falar que o homem é egoísta? Porque eu sou homem, eu sei como é. Porque no momento quando eu casei com minha esposa, eu não deixava minha parentela. Eu estava junto com a minha parentela. E qual era a importância de minha esposa na minha vida? Era menor do que a minha família. Era menor do que eu. Já no começo. Porque você vai aprendendo. E eu quis aprender, quis melhorar. E a cada dia mais, eu vejo o que eu errei, para não errar mais. É assim que deve ser nossa vida. Ver o que erramos, para que possamos não errar mais. Mas muitas das vezes, o homem não quer mudar. O homem não quer evoluir. Ele fica lá atrás como Adão. Adão foi bom? Foi. Um bom homem. Um pouco antes, em Gênesis, fala que Adão deu nome a tudo, todas as coisas. Aos animais, né, o que voa, rasteja, tudo. Adão deu nome a tudo. Então, ele foi alguém inteligente. Foi alguém especial que Deus escolheu. Mas a partir do momento que ele ficou uma carne só, o que aconteceu com ele? Continuou com seu egoísmo. Porém, aqui para frente nós vemos que Eva comeu do fruto e deu esse fruto para Adão. E Adão fez o quê? Comeu do seu fruto. Como foi isso? Não sei. Nós temos um exemplo na Bíblia, depois vamos passar para vocês. Fala que o homem ficou como se a alma dele tivesse morrido. Tamanha foi a insistência da amada para ele fazer algo que ele não queria. Pode ser que seja isso que tenha acontecido com Adão, mas também pode ser que tenha acontecido outra coisa. O que também acontece em muitos casamentos. O homem, ele se anula. Porque o que Deus quer para o homem? Apartar da sua parentela. E ser o quê? O cabeça da sua casa. Se a gente vê em Efésios 5, Efésios 5 fala muito sobre família, sobre o casamento, fala muito sobre o homem. Em Efésios 5 fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então Deus quer o quê? Que o homem seja o cabeça da casa, seja o líder espiritual, seja o provedor, seja aquele que comanda. Mas o comando não é um comando tirano. Como Cristo é para a igreja? É tirano
Ou é amoroso? É amoroso. O homem não tem que ser tirano, o homem tem que ser amoroso. Mas o homem tem que ser homem e não apagado. O homem apagado vai acontecer igual a Adão. Adão, por que Adão comeu? Porque ele se deixou levar. E ele é um escolhido do Senhor. Imagine nós, né? Como era Adão e Eva no paraíso. Deus passeava no paraíso para falar com Adão, face a face. Eu não lembro em outro local da Bíblia que fala que Deus passeou junto com o homem e que ele pôde ver sua face, porque Deus chama Adão e Adão está escondido atrás do arbusto. Como que alguém vai esconder de Deus atrás do arbusto? Mas ele está lá, escondido atrás do arbusto, para que Deus não enxergue ele. Então Deus está caminhando. E Deus vai olhar face a face com Adão. E mesmo assim, Adão se anulou. E Adão fez o quê? A vontade da sua esposa. E além de fazer isso, o que disse Adão a Deus? Em Gênesis 3:13, e disse o Senhor Deus à mulher... Desculpa, irmãos. Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então nessa passagem Adão, ele culpa a mulher. Porém ele falou que para Deus: foi essa mulher que me deste. Então Adão culpa a Deus. Ele não culpa nem só a Eva, ele está culpando a Deus. E será que às vezes nós não fazemos isso? Será que às vezes os homens não fazem isso? Algo que acontece, né, nas nossas casas, que não queremos. Será que em vez de ter a responsabilidade, porque o homem é o cabeça da casa, cabeça da mulher, porque Deus sempre trabalha na hierarquia, e a hierarquia da igreja é Jesus e da residência da nossa casa, nossa família é o homem. Agora, será que o homem não está se escondendo e deixando aquilo que era dele para a mulher? E depois, quando dá algo de errado, o que o homem faz? Culpa até a Deus, mas ele não fez nada. Será que o homem não está continuando sendo egoísta? Aquele mesmo filhinho, né, do papai e da mamãe, que não cresceu e que casou e já faz 10 ou 20 ou 30 anos de casado, mas, desculpa a palavra, irmãos, mas continua sendo o filhinho da mamãe. Muitas vezes eu acho, né, quando eu casei eu era o quê? Era um moleque, um meninão novo, não sabia nada da vida, achava que sabia, mas não sabia. Achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Mas teve um momento em que Deus começou a falar comigo, e eu vi que eu estava errado, porque daquela forma eu estava me prejudicando a mim, a minha esposa e a minha família. Por quê? Se o homem não assumir o papel dele, a própria família vai sofrer. Não é só o homem, é a família. E aqui como Adão, não é que acabou se escondendo atrás do arbusto, culpando até Deus. Muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Mas a maioria dos homens, ele não ora, ele não vem na igreja, só vem a esposa, e ele não quer ser responsável por aquilo que Deus deixou na vida dele. O homem não quer tomar para si responsabilidade. Depois acontece algo ruim na vida dele, algo ruim na família dele, e ele vem culpar a Deus. Mas muitas das vezes não se olha no próprio espelho, porque somos nós mesmos que estamos criando algo de ruim para a nossa vida. Somos nós mesmos, deixando de orar, deixando de ser o responsável. Muitas das vezes o homem se esconde e deixa tudo para a esposa. Deixa que ela resolve.
Criação dos filhos é responsabilidade da esposa. Não é minha responsabilidade. É da mulher. Será, irmãos, que realmente estamos fazendo o correto? O que Deus espera do homem é muito mais do que nós estamos fazendo por ele. Nós estamos fazendo por nossa família. Ah, mas o irmão está falando isso. Estou falando porque eu vivi, irmãos. Então eu posso falar. Eu sei o quanto eu não fiz no começo e que hoje eu quero fazer mais e mais. E que muitas vezes o homem, ele demora para acordar. A mulher não. Deus não falou, mulher, aparte-se da sua parentela. Ele disse homem, não disse mulher. Porque ele sabia que o homem era egoísta. Ele sabia que o homem era mais difícil fazer isso. E ele sabia que o homem é o cabeça da casa. Se o homem decidir que vai fazer, a mulher vai fazer junto com ele. Mas como que o homem tem que fazer? Assim como Cristo faz com a igreja. É com amor. Não adianta com imposição, com tirania. Porque se for com imposição, com tirania, não vai ter o respeito, vai ter o medo. E o que precede o amor não é o medo, mas é o respeito. Se você não tiver respeito, você não vai conseguir o amor. Se você não tem o amor, você nunca vai ter o respeito. O respeito precede o amor, sempre. Uma pessoa ser amada, ela tem que ser respeitada. E uma pessoa respeitada vai amar. E muitas das vezes, casamentos, eles se acabam por quê? O que vocês já ouviram falar, irmãos? Por que acabou o casamento? Porque acabou o quê? O respeito. Acabou o respeito, acabou o casamento. Não é que acabou o casamento, que acabou o respeito. O respeito procede do amor. O amor não sobrevive se não tiver respeito. Como você vai viver com alguém do seu lado se essa pessoa não te respeita? E como você vai ter o respeito de alguém se você não dá o respeito? Eu tenho uma frase que eu falo muito. E essa frase, sim, faz um tempo que eu tenho ela na minha vida. Porque não adianta a gente só falar e não fazer. Porque a palavra que eu falar pode até convencer, mas só o meu exemplo vai arrastar alguém naquele caminho que eu for fazer. Não adianta nada eu falar para minhas filhas que elas devem vir na igreja se eu não vir na igreja. Não adianta nada eu pedir para minhas filhas não gritarem em casa se eu grito em casa que nem um maluco. Não adianta nada eu pedir paciência para minhas filhas se eu não tenho paciência. Como eu posso pedir algo para minhas filhas se eu não faço? Eu vou impor como? No medo? Tem que impor no respeito. E como a gente impõe no respeito? Dando respeito. Às vezes nós precisamos mudar nossas atitudes. O que eu vejo são muitas mulheres que vêm primeiro na igreja para buscar Deus, depois os homens vêm após ela. Deveria ser o contrário, porque Deus quer o contrário. Deus quer que o homem seja o cabeça. Mas como o homem é muito turrão, egoísta, acha que não precisa de Deus, então vem a mulher. Porque a mulher é mais amorosa. A mulher, ela quer salvar o casamento. A mulher, ela quer ser amada. E acima de tudo, respeitada. Então a mulher que vem primeiro. E depois ela quer trazer o marido. E muitas vezes as mulheres se frustram. Porque às vezes ela vem e o marido demora. Ou o marido não está aqui com ela. Porém eu digo para você, irmãs, o exemplo. Se você tiver um exemplo, seu marido vai estar com você. Mas como é esse exemplo? É fácil? Não é fácil o exemplo. Imagina alguém que vem no culto, que segue a palavra de Deus, aí chega em casa, às vezes o marido estava no bar,
chega em casa bêbado, ou chega em casa não quer saber de Deus, fala que Cristo não existe. Como que essa mulher vai agir? Tem que ter sabedoria, irmãos. Porque a mulher sábia edifica o lar. E Deus deixou Eva, porque Eva é o quê? Ajudadora. O homem precisa da mulher muito mais, às vezes, do que o homem precisa dela. Mas a mulher precisa do homem por quê? Para protegê-la. E muitos homens invertem e acham que a mulher é que deve tomar frente das coisas. Mas não. O homem é o cabeça da mulher. E a mulher é sua ajudadora. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um precisa apenas tomar o seu lugar. Porque se Deus faz tudo perfeito, será que Deus ia errar nessa parte? Que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Cristo está errado? Não está errado. Deus está errado? Não está errado. É isso que a gente deve seguir. Amém, irmãos? Não é só porque eu estou falando, os irmãos podem dar um glória a Deus, falar alguma coisa, irmãos, né? O irmão fica muito tenso, né? Mas infelizmente, às vezes a palavra de Deus é assim. Estava orando para Deus, falei, Deus, eu vou falar isso? Tem que falar. Nem só de bênção a gente vai falar aqui na igreja. E às vezes vamos falar, vamos apertar, né? Puxar a orelha, dar um chacoalhão, porque às vezes precisa. Porque às vezes o homem fica moado no canto, enquanto a mulher toma frente, mas não é isso. Deus quer atitude. No princípio era o quê? Era o verbo, era atitude. Deus quer atitude, Deus não quer alguém parado, não quer uma estátua. Deus quer atitude. Deus quer que nós mudamos, nos moldemos conforme sua palavra. Deus quer o melhor. E se muitas das vezes não estamos naquilo que gostaríamos de estar, temos que orar para Deus. Seja o homem que está aqui, ou seja a mulher, seja o casal, para que possamos ser melhores a cada dia. Amém, irmãos? Assim como Adão, ele pecou, né? Por Eva, acredito eu. Nós temos em Juízes 16, Juízes 16:15, fala sobre Sansão. Juízes 16:15 fala sobre Sansão. E como Sansão era? Era um pouco diferente de Adão. Então Sansão, né, era o homem mais forte da terra. Com certeza ele não ficava, né, não foi como Adão, né, omisso em muitas das partes. Porque ele era Sansão, o que ele queria ele ganhava na força. Mas assim como Adão, ele era um escolhido do Senhor. Ele era um narizeu. Então ele era um escolhido do Senhor. Nós sabemos da história que ele não poderia cortar o cabelo. E que ele teve uma esposa, né, que não era das filhas do povo dele. E depois ele acabou perdendo essa esposa. E ele se apaixonou então por Dalila, que era então uma prostituta. Mas como alguém que é escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe faz isso? Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos. E se nós estamos aqui essa noite, é porque somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, irmãos. Se estamos aqui essa noite, é porque Deus já sabia lá no princípio que estaríamos aqui. E que era para ouvirmos essa palavra. E muitas vezes a palavra não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa. Porque Deus quer falar no coração. E Deus não está falando só no coração de vocês não, está falando no meu também.
Porque a gente sempre precisa melhorar. A gente sempre precisa melhorar. E ficar mais próximo do caráter de Cristo. É isso que Deus nos deixou. Então, ao contrário de Adão, tinha Sansão. Só que Sansão é como quem? Como aquele marido, né? O rude, não o amoroso. E nem aquele como Adão, né? O homem, como a gente no grupo de casais estudou no domingo, a gente falou sobre o homem emasculado, que é aquele que deixa para a mulher resolver as coisas, aquele que se anula e que deixa de ser o cabeça. Então o Sansão é diferente dele. É aquele homem que ganha tudo pela força. É aquele homem que não tem o respeito, e muitas vezes é orgulhoso de si mesmo, e que ele acaba anulando quem? A esposa. É o contrário. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que o homem se anule pela mulher e nem a mulher seja anulada pelo marido. Porém, esse homem que anula a mulher, ele se acha maior do que a si mesmo. E aqui na palavra, em Juízes 16:15 fala: então Dalila diz a Sansão, então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Irmãos, eu não sei, mas eu acredito que cabe essa passagem em Adão e Eva. Será que Adão comeu o fruto no mesmo momento que Eva? Não sei, na passagem não fala. Mas a mulher sábia, ela edifica o lar. E a mulher tola faz o quê? Destrói. E a mulher, se ela é tola, ela faz o que quiser com o marido. Se o marido e ela não estiverem em Deus. Então ali, Sansão teve a consequência. E qual que foi a consequência dele? A morte. Ele era um escolhido do Senhor, porém se apaixonou uma prostituta e desagradou a Deus. E mesmo assim, ele brincava com o pecado, brincava com o perigo. E muitas vezes, irmãos, são como nós. Mas como assim? Se eu tenho um vício, eu vou passar perto da onde eu comprava aquilo. Se eu era alcoólatra, eu vou comprar uma cerveja. Ah, mas é sem álcool. Se eu fumo, eu vou ficar próximo de quem fuma. Se uma vez eu já traí, eu vou ficar entrando em site que não deveria entrar, site pornográfico, para olhar outras mulheres em vez de olhar minha esposa. O que será que nós estamos fazendo? Brincando? Será que muitos de nós não faz isso? Não brinca com aquilo que pode destruir? Sansão perdeu a própria vida. Como diz na palavra, o salário do pecado é a morte. E o que nós, homens e mulheres, será que nós estamos plantando algo assim? Será que estamos brincando com o nosso vício? Com aquilo que nos faz afastar de Deus? O que nos faz afastar de Deus? É o álcool? São as amizades? Aqueles amigos que na infância, na adolescência usava droga com você, bebia junto com você,
com eles você continua essa amizade? Aqueles mesmos que foram destruir você, você continua com eles? Será que Deus se agrada que o escolhido dele brinque com Satanás? Satanás está à espreita, só esperando o deslize nosso. Como eu falei no começo, muitas pessoas passaram pela nossa igreja. Infelizmente, algumas estão no outro caminho. Estar na igreja não quer dizer que Jesus está no nosso coração. Estar na igreja não quer dizer que o nosso vício foi curado. Quer dizer que estamos na igreja querendo sempre melhorar. Mas parece que as pessoas não querem brincar. Sansão brincou. E o salário dele foi o quê? Foi a morte. Foi o que ele levou. Será que nós queremos o que também? A morte? Para nossas vidas? E Adão? Adão um pouco mais para frente, vamos ver Adão. Que também teve algo na vida dele. Então a gente vê Gênesis 3. Desculpa, irmãos, vamos a passagem aqui. Acho que Gênesis 4. Gênesis 4:4. Então Gênesis 4:4 fala sobre então Caim e Abel. Então Caim e Abel são os filhos de Adão. E Adão, como nós vimos na palavra, ele cedeu então às vontades de Eva. Só que o que ele cedeu às vontades de Eva não era aquilo que Deus queria. E quando eles pecaram contra Deus, Deus os expulsou do paraíso. Deus falou que iria multiplicar as dores do parto. Disse que o homem comeria da terra, os frutos da terra, que seria árduo o trabalho do homem, que não seria fácil. E mais para frente, então em Gênesis 4 fala: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Está aqui, irmãos. Sobre ele deves dominar. Dominar sobre o quê? O desejo. E qual era o desejo? Qual era o sentimento? O sentimento era a ira. Mas se foi o filho de Adão que fez isso, mas por que Adão é culpado também? Porque Adão é o pai. O que aconteceu aqui? Caim ficou irado com Deus porque Deus preferiu a oferta de Abel. Por que aqueles jovens entraram na escola de Suzano e mataram 13 pessoas? Só porque alguém brincou com ele? Nós estamos falando que isso é certo, irmãos. Fazer o bullying, brincar com o amigo lá, xingar o amigo. Mas porque eles ficaram irados, com raivinha de alguém, foram lá e tiraram a vida de inocentes? Qual tipo de filho nós estamos criando? Filho que não tem frustração. Aí no primeiro momento fica o semblante caído, fica lá no cantinho.
Não é isso que Deus quer pra gente. Lá em Romanos, eu gosto muito da passagem de Romanos 5:3. Fala para nos gloriar na nossa tribulação. Porque na nossa tribulação, nós vamos ter o que mais o que? Paciência. Aqui fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança está em Deus. Deus fala que nós temos que nos gloriar nas nossas tribulações. Nós temos que aprender com a tribulação. A criança de hoje tem que ser frustrada. Ela tem que saber ouvir o não. Mas hoje o que está acontecendo? O filho manda no pai. O filho manda na mãe. Aí o pai fala o quê? É culpa da minha esposa. É culpa da minha mulher. Será que quando Caim matou Abel, Adão não chegou e falou para Deus: Deus, que mulher que você me deu? Que filhos que você me deu? Um matou o outro. Será que Adão não chegou para Eva e falou assim: Eva, foi você que era responsável pela criação dos nossos filhos. Foi você que errou. Será que ele não só não assumiu que ele também era o culpado porque não tinha espelho naquela época? Hoje está cheio de espelho. Até o celular a gente pode virar a câmera. E quantas vezes a gente faz isso? Se olha no espelho e fala que estamos errados, que precisamos melhorar, que a gente precisa mudar. Porque que hoje em dia os pais estão com medo de repreender o filho, porque acha que o filho não vai amar ele porque não repreende, porque o filho vai chorar. Tem que chorar, tem que aprender, tem que se frustrar, porque se não se frustrar, ele vai ser um drogado, felizmente, irmãos, porque ele não vai saber lidar com a frustração, ou ele vai ser um assassino, ou ele vai ser alguém que não vai ser nada. Se você não fazer seu filho frustrar, você está aleijando seu filho, irmãos, emocionalmente. Com seu filho não vai crescer. Só cresce com tribulação. Para você ter esperança em Deus, você tem que ter o quê? Tribulação. E a tribulação traz o quê? Paciência. Paciência, irmãos. Errou? Está difícil? Paciência. E a paciência traz o quê? Experiência. E a experiência nos traz o quê? Esperança em Deus. A vida não é fácil. Só que tem gente que cria o filho. É lógico que a gente quer o melhor para o nosso filho. Só que às vezes a pessoa quer dar muito. Às vezes até aquilo que ela não tem para o filho. Eu lembro, eu estava numa loja de calçada, fui comprar um tênis para mim, e nisso chegou uma família. Isso faz mais de 15 anos. Eu não era casado, não estava junto com a minha esposa, era solteiro. Mas chegou uma família, e aquilo ficou muito, né? Tem até hoje isso. Me marcou muito, porque você via que um rapaz trabalhador, estava trabalhando numa empresa, estava até todo sujo, tinha acabado de sair do serviço, estava com a esposa e com o filho, que devia ter uns 11 anos de idade, 12 anos de idade. E o pai, conversando com o filho, estava na cadeira do lado, falando para o filho escolher um tênis que não fosse muito caro, para ele poder praticar educação física, porque normalmente na escola a gente joga futebol de salão. E nisso, né, a criança e o jovem falou para o pai dele que não ia comprar. Ou ele compraria um tênis bom, ou não compraria nenhum, e ia continuar jogando o futebol dele com um tênis que era da Nike. Quando eu vi aquela situação, eu não sabia nem o que pensar. Porque eu lembro quando eu jogava futebol, treinava, né, gostava de brincar, meu pai comprava chuteira para mim. Qual que ele comprava? A que dava. Ele comprava a que tinha.
E um dia, ele chegou na loja comigo, ele falou assim: compra o que você quiser. Só que eu não tive coragem de comprar mais cara. Porque eu respeitava ele. Eu respeito ele. Só que hoje, os pais não dão limite e não têm o respeito do filho. Porque o filho vai falar o quê pro pai? Você só fala. Você fala que vai fazer e não faz. Se você fala que vai dar um tapa no seu filho, dê um tapa no seu filho. Se você fala que vai deixar ele sem o computador, sem o videogame, deixa ele sem. Não seja mole. Desculpa, irmãos. Fala que eu nunca apanhei do meu pai, apanhei. E meu pai não precisava nem de cinta, irmãos. Era um tapa. O tapa ficava um vergão na coxa. Misericórdia, é um tapa doído. Mas eu agradeço aqueles tapas que ele deu em mim. Porque ele me ensinou a ser homem, a ter caráter. A ser um pai de família, foi Deus que me ensinou. Só que ele me deu a base. Para deixar de ser egoísta, foi eu que resolvi deixar de ser egoísta. Porque eu sabia que não estava certo o que estava fazendo com a minha família. Só que um princípio moral foi um pai que deu. Foi minha mãe. Que às vezes ficava brava, né, pegava varinha da árvore. Quem acha que não, já não, a mãe não pegou, né? Ia lá fora na árvore, pegava a varinha, arrancava todas as folhinhas. Eu agradeço a ela por isso. No momento eu não gostava, mas agradeço. Em casa ela tinha uma espada de São Jorge, né? Os irmãos conhecem. Quando a varinha dava o jeito, era a espada de São Jorge, mas misericórdia, estralava. Mas irmãos, eu nunca fui no caminho errado. Eu nunca me envolvi com droga porque eu sabia que eu poderia não voltar. Porque aquele que se envolve com droga pode não voltar. E se ele volta, sai da droga, não volte mais. Porque Satanás está ali fora, na porta, te esperando para levar para o caixão. Porque é o que ele quer. Ele não quer que você aqui na igreja não, irmão. Ele quer você no caixão. Ele quer lá fora. Mas em casa eu sempre tive o quê? Alguém que me ensinou. Alguém que me instruiu. Alguém que foi lá e bateu com tinha que bater, que chamou atenção quando tinha que chamar atenção. Quando chegava em casa, né, todo tipo de comida a mãe fazia. Às vezes ela fazia macarrão, um negócio que eu não gosto muito. Como, mas não é o preferido. Eu falava, mãe, macarrão? Ela falava, é o que tem. Não quer comer? Não precisa comer. Depois de um pouquinho, você acha que eu não comia? Lógico que comia. Sou bobo? Ninguém morre de fome não, irmãos. Só que hoje em dia, o que tem nas famílias? Vai lá de pequenininho, ai, não quer, vamos passar, não quer isso, vai crescendo. A hora que ele chegar grande, ele vai falar o quê? Mãe, eu quero comer isso. E se a mãe não fizer, ele vai brigar com a mãe. Porque a mãe vai ser o quê? Uma empregada. Porque a mãe é autoridade na vida de um filho. O pai é autoridade na vida do filho. Se você não fizer isso, sua mãe vai virar sua empregada. A hora que o filho crescer. Por quê? Você não deu o devido respeito para o seu filho. Você tem que ser o amigo, mas antes tem que ser o pai. Antes tem que ser a mãe. Seu chinelo tem que estralar, estrala. Não importa. Seu filho não vai deixar de te amar porque você deu uns tapas nele. Eu não deixei de amar meu pai e a mãe. Muito pelo contrário. Eles são referência para mim. Eu nunca vi meu pai na porta do bar. Eu nunca copiei isso de bar. Meu pai sempre foi um homem honesto. Eu copiei a honestidade dele. O que a gente está fazendo com nossos filhos? O que a gente quer para os nossos filhos? Eu quero que meu filho venha na igreja. Você está onde? Na rua? Então seu filho não vai vir na igreja. Eu quero meu filho longe das drogas. Onde você está? Andando lá na boca de fumo? Quero meu filho longe da bebida. Onde você está? No bar? Não tem como, irmão. A sua vida é o espelho para o seu filho. Eu lembro, eu e minha esposa,
Antes de a gente chegar na igreja, nossa filha, a Sofia, que tinha 1 ano, e eu lembro que a gente assistia televisão, assistia alguns programas e tinha música, né, diversa. E a gente achava ela bonitinha dançando aquelas músicas. Hoje eu vejo que bom que a gente está na igreja. Só imagina, se eu tivesse continuado com aquilo, eu tivesse continuado escutando música do mundo, funk, aí minha filha dançando de pequenininha, a hora que chegar grande, como que ela vai estar? Dançando funk lá na rua. É isso que você quer de sua filha? É isso que você quer de seu filho? O que nós estamos fazendo na nossa vida é o que o nosso filho vai ver. É o que o nosso filho vai seguir. Tem uma passagem, irmãos, em Hebreus 12, 5, 7. A irmã vai colocar pra gente lá. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. O que Deus falou aqui, irmãos? Deus falou que vai fazer tudo que a gente quer? Não. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Que filho há quem o pai não corrija? O pai tem que corrigir o filho. Está andando errado. Vamos endireitar essa direção sua. Vamos endireitar esse caminho. Porque depois de uma certa idade, irmãos, vai ser mais difícil. Enquanto é pequeno, nossos filhos é fácil. Hoje, minha filha, é fácil falar com elas. Elas estão debaixo, né, da asa. Estão em casa. Quando ela tiver um tamanho, ela já não vai querer mais aceitar aquilo como verdade. E quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ser. Porque se Deus não tiver nosso coração, o inimigo vai estar ali, querendo ganhar nosso filho, querendo ganhar nossas filhas. Deus quer o melhor, irmãos. Então o pai tem que corrigir o filho. Não pode ter medo. Ah, mas meu filho vai chorar. Não importa. Deixa que chore. Se ele não tiver tribulação, se ele não tiver frustração, ele não vai aprender. O que fala? Glorieis na tribulação. Por quê? A tribulação precede o quê? A paciência. E a paciência precede o quê? Experiência, irmãos. Se você não tiver frustração, como você vai aprender? Não vai aprender. Por isso, irmãos, temos que corrigir nossos filhos, fazer com que eles se frustrem. E muitas das vezes, hoje em dia, os pais agora têm uma babá. E essa babá é gratuita, né? É quase de graça. A babá chama Google, né? YouTube, Netflix, o que mais? Tem vários nomes. E a criança fica o dia inteiro nisso. Então a mãe tá estressada, deixa o celular. Ah, deixa lá o computador. Isso não é bom, irmãos. Quem que tá ensinando seu filho? O YouTube? Misericórdia. Tem Meus meninos assistiam isso daí, eu comecei a ver, não gostei, parei, não deixei mais assistirem. Hoje eles não estão mais vendo celular, o mínimo, só se caso extremo, porque eu não quero mais, irmãos. Tinha uns programas, Felipe Neto, Lucas Neto, sozinho que só grita. Misericórdia, irmãos. O cara está gritando, e a criança lá na frente dele, e, meu Deus, que lá não é de Deus, não. Não ensina nada que presta. Não é? Não ensina nada, só grita. E o que a gente faz? Deixa para a criança lá o celular. Vai lá, deixa com a babá eletrônica. E a criança está aprendendo o quê? Pois quando a criança crescer, não saber o que é frustração, o que ela vai fazer? Vai atrás dos amigos. O que o amigo vai oferecer para essa criança?
esse jovem. Aquilo que o mundo oferece, o que o mundo oferece? Coisa fácil, você vai ficar bom. Você vai esquecer dos seus problemas. Vai lá, você começa com cigarro, cerveja. Igual conhecidos meus. Depois da cerveja foi o cigarro. Depois do cigarro foi a maconha. Foi a maconha, cocaína, crack. Aí depois, cemitério. Então, irmãos, nós temos que ter a rédea da nossa vida, a rédea da nossa família. E os homens, irmãos, é a base da família. E tem que deixar de ser um Adão, ou de ser um Sansão. E tem que ser quem? Um Abraão. Tem que ser Jesus. Porque senão, irmãos, nossa família, não sei o que vai ser. O que será da nossa vida, nossa família, se formos igual a Adão? Será que temos um filho, né, morto? Ou não perdido, um filho pelo outro, mas perdido para as drogas, para o mundo aí, para o alcoolismo, para a depressão? Porque, irmãos, aquele que não aprende a se frustrar hoje, amanhã vai ser uma pessoa depressiva. A criança que não ouve um não, ela vai ser uma criança depressiva. Ah, mas acontece. Acontece, irmãos. Se ela não saber se frustrar, ela não vai saber como lidar com o sentimento dela. E se ela não souber como lidar com o sentimento dela, ela vai ser frustrada. Sempre. Então é melhor, irmãos, nossos filhos chorar um pouco hoje, do que a gente chorar muito depois. Eu prefiro que eles chorem do que eu chorar por eles depois. Amém, irmãos? A palavra é essa, irmãos.